sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso KetneCast. E hoje a minha convidada é Tiala Mello, a neuropsicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, Tiala. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada a quem está nos assistindo hoje. Com certeza falar de saúde mental e neuropsicologia vai ser sempre um prazer. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço, muito feliz de estar com você aqui, desvendando os mistérios que existem, né, na neurociência. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Muito bacana. Nos conte um pouco como você foi para esse lado da psicologia, para neuropsicóloga. Então, Jéssica, a minha história na neuropsicologia, ela vem desde a minha graduação, né? Eu sempre me identifiquei com as neurociências do comportamento humano, né? Então, o primeiro ponto é definir o que é a neurociência, né? A neurociência é uma das áreas, né, do conhecimento onde a gente vai alinhar aí os conhecimentos em ciência e as questões voltadas às estruturas neuronais e de estruturas cerebrais, de funcionamento. Não só a nível da estrutura cerebral em si, mas do funcionamento dessa estrutura, que seria a cognição. Então, quando a gente entende dos processos cognitivos, a gente leva em consideração a nossa linguagem, a nossa memória, a nossa atenção, as funções executivas e como tudo isso, né, se processa dentro do nosso cérebro. A neuropsicologia, ela vem para tentar nos responder como esse funcionamento acontece, alinhando ao comportamento, à personalidade e aos aspectos emocionais. Então, a minha trajetória começou lá na minha graduação, quando eu comecei a estudar neurociência, o comportamento humano, todas essas bases neurobiológicas para o comportamento. Acho que isso foi lá em 2010, então a minha trajetória com a neurociência, ela vem daí, e a neuropsicologia, ela nasce justamente, né, alinhado aos conhecimentos da neurociência também. Arrasou. Muito bem. As pessoas chegam até você pela dor do emocional ou pela curiosidade? Olha, uma pergunta bem questionável, né? A cada dia que passa, Jéssica, eu tenho percebido um movimento, assim, das pessoas buscarem os neuropsicólogos, não só a mim, mas aos meus colegas de profissão também, né? Por ser uma área da psicologia, a neuropsicologia, ela vem com esse intuito que eu coloquei anteriormente, né? Mas a cada dia que passa, as pessoas estão buscando cada vez mais como elas funcionam, né? A que esse funcionamento pode estar associado, se algum tipo de lesão cerebral ou se algum possível transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, a gente também vai tentar responder a essas demandas, se existe algo estruturalmente falando, ou se existe um transtorno no neurodesenvolvimento, ou se a gente tem interferências ambientais que estão interferindo nesse comportamento. Então, a cada dia que passa, a gente tem percebido um movimento maior da população em buscar, né, o neuropsicólogo, seja na avaliação neuropsicológica, que é um dos dispositivos, né, da neuropsicologia, seja na reabilitação, na própria psicoterapia e o acompanhamento a longo prazo. E a partir de que idade a gente acha a necessidade de procurar uma neuropsicóloga? Olha, Jéssica, então nós estamos para todas as faixas etárias, tá? Então, eu particularmente, eu trabalho com crianças a partir de 2 anos e meio, porque nós entendemos que dentro da neuropsicologia, a gente vai analisar aquele comportamento, aquele funcionamento, não só a partir das observações clínicas, mas de uso de protocolos, uso de baterias e testes psicométricos. Então, eu vou ter aí vários equipamentos em avaliação a partir de 2 anos e meio, quando eu falo de avaliação neuropsicológica. Lógico que a avaliação do desenvolvimento eu consigo fazer a partir de 1 mês de vida, né? A partir da análise desses marcos do desenvolvimento infantil. Mas a nível de uso de protocolos específicos, como avaliação de inteligência, avaliação de linguagem, avaliação de processos atencionais, a partir de 2 anos e meio, nós já
temos esses Já se inicia um equipamentos. protocolo. Então, acompanhamento. a partir dessa faixa etária, a gente já consegue fazer um trabalho bem significativo. E aí, nós perpassamos todas as faixas etárias, né? Infância, adolescência, fase adulta. E também, para quem trabalha com idosos, é uma ótima forma de realizar diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, o que é um quadro depressivo e a gente diferenciar isso de um quadro de Alzheimer, que é um tipo de demência. Então, o neuropsicólogo ele vai conseguir fazer esse movimento de diferenciar e entender esse perfil para realizar o levantamento dessas hipóteses de uma forma pontual e segura. Minha gente, ela é tão zen. Ela é tão plena, eu já comentei isso aqui com ela, porque eu queria ser igual a ela, muito zen na hora de falar, de explicar. É aquela calmaria, minha gente, vocês não sabem o quanto. Oh, meu Deus, vamos Nos lá, diga um caso que você pegou, que você disse, poxa, e eu tenho uma curiosidade, a psicóloga, ela trata os pacientes. Isso. Ela leva para casa? Não, ela não vai levar para casa. Porque tem pacientes que você resolve de boa, mas tem aquele paciente que você vai ficar martelando na sua cabeça. Meu Deus, como é que eu vou resolver? Sim. Tá complicado e eu preciso resolver. Sim. Né? A gente fica pensativo, fica pensando, tentando achar uma solução para aquele paciente. Sim. E eu fico me perguntando, eu digo, meu Deus, Como é, a né? gente já lidar com os nossos problemas. Imagine estar levando os problemas de um paciente. Nós não levamos, né, essa demanda para casa, Jéssica. Isso é uma grande dúvida das pessoas, né? Como é que os profissionais de psicologia, eles lidam e eles manejam essa situação? É óbvio que nós, como seres humanos, tem casos que realmente nos chamam mais atenção, que demandam mais de nós e que isso realmente pode reverberar e em alguns momentos do dia a gente pode relembrar aquele paciente, aquela demanda, como solucionar, né? Então, não vou dizer que não, a gente fica pensativo sim, mas dentro do nosso trabalho ético e do nosso compromisso, né, com a nossa profissão, todas as demandas que a gente lida dentro do nosso consultório fica ali dentro, deve ficar ali dentro. Para aliviar esse processo, porque muitas vezes gera ansiedade em nós também, a gente precisa manejar essa ansiedade, uma das orientações é a busca pela supervisão clínica. Então, nós profissionais de psicologia, né, que estamos em trabalho continuado, nós precisamos fazer supervisão com pessoas que sejam mais experientes do que nós. Isso vai nos ajudar não só a lidar com esse repertório emocional, esse manejo que nós precisamos ter, né, para que a gente tenha mais segurança em como lidar com essas demandas, e isso também vai nos possibilitar ali uma intervenção mais segura e que a gente consiga dividir o que precisa acontecer dentro do consultório e quando nós estamos em casa, né? Então, assim, eu digo sempre que a supervisão clínica ela vai ser um caminho para que nós profissionais a gente consiga lidar melhor com essas demandas, mas é óbvio que em vários momentos a gente fica, de fato, pensativos e como é que eu vou fazer. Não vou dizer que não, eu já me peguei nessa situação e também, Jéssica, né? Mas eu acho que a maturidade profissional ela vai sendo desenvolvida aí ao longo do tempo e a gente vai conseguindo lidar melhor com isso, A partir do momento que ela fecha a porta do seu consultório, tudo fica... Aí eu sou Tiala, né? Eu sou Tiala, aquela que gosta de assistir futebol, de ir pro estádio, de ler meus livros. Eu sou Tiala, que eu gosto de conversar com as minhas amigas, que eu gosto de abrir o meu Instagram e ficar olhando vários vídeos cômicos. Então, assim, eu acho que é isso, né? Nós somos psicólogos dentro daquele contexto, em horário comercial. Fora disso, a gente também tem uma vida, né? A gente faz coisas que todo mundo faz. A mente pode mentir pra gente. E a partir de que momento eu sei que eu preciso procurar ajuda? Caramba, Jéssica, essa também é uma pergunta muito importante, assim, sabe?
Porque muitas vezes a gente acha que a gente está muito bem, né? Que a gente, não preciso disso. E a saúde mental é uma coisa que realmente é algo que a gente escuta bastante as pessoas dizerem, né? Elas cuidam muito de, vou ao dentista, vou ao nutricionista, vou ao cardiologista, mas e ao psicólogo, né? Sempre o psicólogo, ele fica lá pro final. E aí, quando o corpo começa a dar os primeiros sinais, né? É onde a gente precisa ouvir literalmente o nosso corpo falar, né? Quando a gente já não está dormindo legal, é quando o nosso apetite ele sofre algum tipo de alteração, seja em compulsão alimentar ou privação, é quando a gente já começa a observar mudanças no comportamento, nível de irritabilidade ou nível de exaustão, cansaço, fadiga o tempo inteiro. Então, o nosso corpo ele começa a dar sinais. Aí é onde as pessoas começam a entender que isso pode estar associado às estruturas emocionais e o cuidado ele se torna algo emergencial, né? Então, a gente não pode esperar colapsar. A gente não pode esperar o corpo dizer assim, cheguei no meu limite, né? É onde a gente observa muito os quadros de burnout, que são os quadros de esgotamento advindos da atividade laboral. Isso é algo que a gente tem visto muito, né? E a Organização Mundial da Saúde já entendeu que o burnout, ele é um problema de saúde pública também. Então, a gente não pode esperar o nosso corpo colapsar, não conseguir dar esses limites para que a gente faça alguma coisa. O cuidado em saúde mental, ele precisa ser continuado e preventivo. Então, a minha profissão, ela é a profissão da prevenção. A autossabotagem e a desculpa, ela existe, né? Ela existe, ela é real, né? Sempre a gente vai ouvir, não preciso disso, eu consigo lidar com... Mas isso aqui não é um problema na minha vida. Mas aí começam -se a aparecer várias questões, conflitos, né? Conflitos internos, comportamentos externalizantes, onde a gente observa que aquele colega ou alguém próximo de nós é extremamente reativo, né? Você vê que a pessoa precisa de ajuda, né? Só ela que não está percebendo ainda. Às vezes a gente sabe que precisa, mas a gente vai empurrando com a barriga, vai deixando, tentando dar um levando, jeito, né? Tentando dar um jeito. E vamos que vamos. Ansiedade hoje para você virou moda ou ela sempre existiu? Não, a ansiedade ela sempre existiu, né? A ansiedade ela como sintoma, ela sempre existiu. Tá? E eu gostaria de chamar a atenção de que nem tudo é ansiedade sozinha. A ansiedade ela vai se apresentar como um sintoma, algo que está incomodando aquele sujeito, e essa ansiedade ela pode estar associada a algo mais específico, seja um transtorno do neurodesenvolvimento, seja um transtorno de ordem psiquiátrica, mas a gente precisa cuidar dela porque ela não está ali à toa. Então, a ansiedade é justamente esse sentimento, né, de que algo está para acontecer. Nem aconteceu ainda, mas é aquele sentimento persistente. Ansiedade todo mundo vai ter, porque ela é vital para a nossa existência. A gente precisa sentir ansiedade. O que a gente não pode é permitir que o nosso organismo ele perca todo esse controle aí, né? E que entre em desregulação emocional intensa. Mas a ansiedade, ela é importantíssima, né? Não só a ansiedade, mas a tristeza, né? A alegria. Lá eu já trago muitos divertidamente, né? Pra gente entender isso, que todas as emoções, elas são necessárias. Mas quando ela é exacerbada, é porque algo realmente precisa de cuidado ali. Então, a ansiedade, ela não é frescura, né? Quando perde-se essa ideia do controle, a gente precisa intervir e não estigmatizar, né? Porque eu escuto muitas pessoas trazerem ansiedade e fazer brincadeiras pejorativas. E isso é muito sério, porque quem sofre com transtorno de ansiedade, e aí eu tô falando do transtorno, é muito sofrido. Os prejuízos, eles são inúmeros. São prejuízos nas áreas acadêmicas, na área do trabalho, né? Nas relações sociais. Então, a gente percebe uma perda, onde aquele indivíduo ele vai deixar de fazer muita coisa em função de um processo que está totalmente desregulado. Então, não é frescura. E quando saber? Quando é depressão e quando é ansiedade? Então, a gente tem aí, e
precisamos diferenciar os episódios, né? Os episódios mais deprimidos, a tristeza, que, como eu falei para vocês, né, são emoções importantes para o nosso desenvolvimento. Então, é diferente. A depressão, ela é um estado contínuo, né, do humor mais deprimido, mais para baixo. Tá? E aí a gente vai ter sentimentos de desesperança, sentimentos de baixa energia, sentimentos de falta de realização. Você percebe ali aquele humor mais baixo na depressão. E isso por um longo período. Né? De acordo com o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, ele coloca que esse quadro ele precisa estar ali no mínimo por 6 meses em estado continuado, né? A pessoa deixa de fazer muitas coisas, compromete, né, atividade laboral, relacionamento social, vê que há um comprometimento geral, né, no transtorno depressivo. Já a ansiedade, ela já tem outras características ali, né? O nosso corpo, ele começa a dar sinais também. Então, frente a situações de perigo, quando o nosso cérebro ele entende que é uma situação de perigo, ele vai apresentar taquicardia, sudorese, um comportamento mais agitado. Você vê que na ansiedade é muito comum quem tem transtorno do pânico, que é um dos transtornos de ansiedade. A gente tem vários tipos, mas o pânico, por exemplo, é um dos mais comuns, né? Então, as pessoas que apresentam esse transtorno de ansiedade, elas vão apresentar o aperto no peito, né? O suor nas mãos, a sensação de morte constante, a dificuldade na respiração. Então, você percebe que o corpo ele começa a dar vários sinais e indicativos de que a pessoa ela vai morrer. Essa é a sensação de quem tem um transtorno de pânico, tá? Então, eu trouxe aí o transtorno do pânico, mas a gente tem outros. Temos transtornos de ansiedade generalizada, né, frente a locais com um grande fluxo de pessoas, ou locais fechados. Tem pessoas que apresentam essas sensações, né, de asfixia, de dificuldade de respirar, ofegante, sudorese, porque está ali numa situação de pressão, né? Então, existem diferenças de manifestação. E existem também as pessoas que vão apresentar os dois, tanto episódios, né, deprimidos, como episódios ansiogênicos, que é o que a gente chama de transtorno misto, se assim for configurado um transtorno de fato. Porque é muito diferente quando a gente tem episódios isolados. Quando eu falo episódio, Jéssica, eu estou falando, por exemplo, de um luto. A elaboração de um luto, a gente vai observar um comportamento mais deprimido durante um período, e o luto, ele é particular para cada pessoa. Então, a gente entende que é um episódio deprimido ali, que pode durar 2 meses, 3 meses. Varia de pessoa né? para Varia pessoa. de pessoa né? para pessoa. Tem um jeito de lidar Exato. com o luto, né? Exatamente. Então, quando a gente observa que esses sinais, eles ultrapassam 6 meses, né, 8 meses, e a gente vai em uma outra linha também, a linha do prejuízo. O que é que a pessoa está deixando de fazer? Por isso que quando a gente levanta qualquer tipo de hipótese diagnóstica, a gente precisa entender que tipo de prejuízo que essa pessoa está tendo. Então, se a gente tem prejuízo, a gente tem diagnóstico, né? Então, é importante o trabalho do neuropsicólogo nesse processo investigativo de entendimento de episódios e de transtornos, né? De fato, para que a gente pense em intervenções eficazes e pontuais para esse sujeito. Muito bem. Explica para a gente. Uma infância tranquila e uma infância cheia de transtornos. Essa criança ela vai crescer sabendo que ela vai ter depressão, ansiedade. Como é que essa criança vai se tornar? Então, como é que a gente sabe que isso vai ser desenvolvido? Então, Jéssica,
Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de fatores protetivos e fatores de risco para a saúde mental de uma pessoa. E quando a gente pensa em uma infância conturbada e vulnerável, tá? Vulnerável em vários sentidos, estruturais, emocionais, tá? Quando a gente pensa nessa vulnerabilidade, que é a falta, né, falta de alimento, falta de condições de higiene, falta de afeto. Quando a gente pensa nessas vulnerabilidades, essas vulnerabilidades são entendidas como fatores de risco para o surgimento e desenvolvimento de um transtorno a longo prazo. Não só a longo. Na própria infância, a gente já observa isso. Traços de crianças depressivas, né? Crianças com transtornos de ansiedade. E hoje, principalmente com questões de telas, né? Exatamente. Tem uns jogos aí que estão fazendo as crianças virarem a cabeça. Exatamente. Querem estar muito tempo na tela. Aí tá descontrolando total, né? O uso de jogos e de tela são fatores de risco para a saúde mental da nossa infância e adolescência, tá? Então, o uso exacerbado, né, fora daquela tabela que a gente coloca aí, né, do uso de telas até 2 anos de idade, 0 telas, dos 2 aos 5 anos de idade até 1 hora de tela, dos 6 aos 10 anos até 2 horas de tela. Então, quando a gente excede isso, a gente entende que é um fator de risco para o desenvolvimento de possíveis transtornos relacionados à depressão e à ansiedade, tá? Um outro ponto que eu lembrei agora, quando a gente fala de telas, é o acesso dessas crianças e adolescentes às plataformas online e os chatbots, né, que acaba ali dentro do jogo online, elas conversando com outras pessoas, sim. e dentro isso se tornou um perigo para fenômenos relacionados ao cyberbullying. A gente tem o bullying dentro do contexto escolar e a gente tem o cyberbullying que está dentro dos contextos em redes, né, sociais, né, em jogos online. Então, é um fator de risco e nós precisamos estar atentos a como que isso impacta na qualidade da saúde mental das nossas crianças e adolescentes, tá? É um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos a longo prazo, né? Uhum. Como saber se estou vivendo a minha vida ou se só reagindo ao que me aconteceu? Então, a psicoterapia, ela vai ser sempre o melhor caminho, né, para a gente poder entender alguns comportamentos, né, se esses comportamentos, se a gente está ali no automático, né, ou se a gente está realmente parando para analisar todas as variáveis, né, que estão envolvidas nesse comportamento. Então, o autoconhecimento, o entendimento de como que a gente funciona, os nossos limites, se assim a gente tem estabelecido esses limites, a terapia ela vai conseguir nos trazer isso, né? Essa clareza que muitas vezes a gente procura e às vezes a gente não acha em uma conversa no bar com o nosso amigo, com a nossa amiga. São coisas que são diferentes, né? A psicoterapia feita com psicólogo dentro do contexto clínico, ela visa elucidar e visa dar essa clareza de como que nós funcionamos e o que é que está sendo disruptivo, o que é que não está agregando, o que é que não está sendo benéfico para a nossa vida, né? Então, a terapia, ela vai ser sempre esse caminho, né? É muito diferente quando as pessoas falam assim, eu amo ir para o shopping, a minha terapia é comprar. Isso é muito complicado, porque a gente está ali desenvolvendo um outro padrão de comportamento que pode acabar sendo transformado em uma compulsão por compras. Você está tentando preencher um vazio que está ali dentro. Então, assim, atenção às compulsões, seja através de compras, através de uso de álcool e substâncias, cigarro, através do que está sendo consumido nas redes sociais. Tudo isso vai gerar prazer imediato, porque o nosso cérebro, ele
busca dopamina fácil, mas isso não vai se sustentar por muito tempo. E isso não é terapia. Tá? Né? Sair com os amigos, jogar futebol, né? Ir para o salão de beleza, fazer uma caminhada, tudo isso é terapêutico, não é terapia. E isso é uma coisa que... É importante diferenciar, né? É, porque eu vejo as pessoas trazendo esse termo de uma forma equivocada. E terapia é uma coisa muito séria e ela tá ali para transformar muitas vidas, né? É verdade. E outra, tem muita gente que sabe que precisa de ajuda, mas acha que se procurar um profissional vai se sentir fracassada. Entra em negação. Não, eu não preciso. Para que eu preciso? É o Procurar primeiro uma ponto. ajuda. Porque, assim, os antigos até hoje acham que procurar um psicólogo, o neuropsicólogo, é porque tá doido. É fraqueza, né? É fraqueza. Para que isso? É frescura. Isso. Não, minha gente. No mundo que a gente vive, que está viciando telas, né? Que o consumo da gente hoje é muita tela. Então, eu acho que a gente hoje é o que mais necessita. Com certeza, Jéssica. E um dos fatores é justamente o desconhecimento da área, né? O porquê que a psicologia ela existe. A psicologia ela existe porque onde tem pessoas, a gente precisa agir. A gente precisa cuidar dessa saúde mental, onde quer que seja. É por isso que nós estamos em todos os lugares, nas empresas, nos hospitais, no trânsito, no futebol, na clínica, né? Então, nas escolas, nós estamos na assistência social, nós estamos em todos os ambientes que tem pessoas, porque a gente entende que esse cuidado é necessário. Então, muitas vezes é a falta do conhecimento mesmo. As pessoas falam muito que, eu não vou falar nada para uma pessoa ali que eu não conheço, mas é justamente por esse aspecto de você não conhecer aquele profissional que você vai conseguir trazer mais, né, ali o que te incomoda, as angústias. A gente precisa ter uma válvula de escape, que é o que as pessoas chamam. E até melhor, porque o seu segredo estará seguro. Exatamente, a gente tem o sigilo. Porque você não vai dizer para na rodinha ali, porque o seu segredo vai pular por aí. Dentro da psicologia, é o que a gente chama do sigilo profissional, né? Todo profissional de psicologia, ele obrigatoriamente, ele necessita guardar esse sigilo, né? E a gente não quebra esse sigilo. Nós só quebramos esse sigilo em casos em que se coloque a vida daquela pessoa em risco, né? Então, ao identificar pensamentos de ordem suicida, comportamentos, tentativas de suicídio, nós iremos fazer a quebra desse sigilo. E nos casos de violência contra a mulher também nós temos notas técnicas onde nós precisamos fazer a quebra desse sigilo. Fora isso, nós não temos autorização alguma de fazer quebra de sigilo. Então, a sessão da terapia com psicólogo, ela vai estar 100% segura, independente se ela aconteça presencialmente ou online. Nós, né, partimos do princípio do sigilo profissional. Então, não precisa as pessoas ficarem aterrorizadas porque o psicólogo vai sair falando, não vai, porque a gente já é treinado para fazer isso o dia inteiro no nosso trabalho. E bem treinado, porque você pegar o lixo, vamos dizer que você atende o quê? Uns 10 pacientes. Você pegar o lixo desses 10 pacientes e processar ali durante o dia inteiro e depois você sair plena, zen. Não é fácil, não? Agora, sabe uma coisa que você falou, assim, você traz, né? Que a gente vai pegando as demandas ali do paciente. E o senso comum traz muito isso, né? Eu não vou pro psicólogo porque eu não tô doido, eu não tô louco. Essa é uma frase que a gente escuta muito bem carregada de ignorância, inclusive. Mas cada paciente que entra na nossa sala são inúmeras demandas, né, que causam sofrimento. É aquele trabalho que não está sendo tão benéfico mais, é aquele término de relacionamento, seja um casamento, um noivado, enfim. É aquela situação de abuso dentro do contexto familiar, né, relações mais tóxicas. Então,
Veja, gente, que são demandas que geram angústia no nosso dia a dia. Eu não estou falando de loucura aqui, eu estou falando de situações que nos sobrecarrega e que exige que a gente partilhe, que a gente fale, que a gente processe e que a gente crie estratégias de como lidar com aquela situação. Então, assim, quando as pessoas falam assim, o que você recebe no dia? É só gente louca? É isso que eu escuto, né? As pessoas falando assim, não, gente, aqui eu lido com tantas questões, com questões de gênero, aqui eu lido com questões do racismo, aqui eu lido com questões, né, dentro dos contextos de trabalho, produtividade, autocobrança, autocrítica. Eu não estou falando de loucura, eu estou falando de processos que geram angústia. Muito bem. O que mais atrasa a evolução mental das pessoas hoje? Olha, eu acho... É bem complexo. É bem complexo. Essa pergunta foi bem... eu vejo, assim, que as relações, elas estão muito rasas atualmente, tá? E vejo também a interferência do que é consumido nas redes, né? Através dos digital influencers, né? Muitas vezes a gente olha aquele digital influencer, a gente quer aquela vida, aquele funcionamento, a gente quer aquele contexto. E a gente está muito longe disso, muitas vezes. E quando a gente idealiza muito aquela vida, a gente esquece do que a gente está vivendo na nossa realidade, nas nossas condições e das relações que verdadeiramente importam. Então eu vejo o quanto que a influência, né, do que nós consumimos hoje a nível de redes sociais, enfim, o quanto isso gera sentimentos, né, de incapacidade, né, o quanto que isso afeta a qualidade da nossa saúde mental. Outro ponto é a produtividade, que eu acho que é o que tem gerado muito problema, né? A gente tem vivido uma sociedade onde as pessoas buscam produzir o tempo inteiro, né? Aquela velha frase do produza enquanto os outros dormem. E aí, muitas vezes, a gente acaba negligenciando as nossas próprias necessidades, não só fisiológicas, mas necessidades como um todo. Então, o nosso corpo ele precisa produzir, mas para ele produzir com qualidade, ele precisa descansar, ele precisa ter momentos de qualidade. E isso está se perdendo nas nossas relações. Então, é algo que eu venho percebendo muito, né, no que a gente vem observando, né? O comportamento das pessoas. A internet, ela veio para nos ajudar e também atrapalhar quando a gente não consegue dosar isso. Isso. Ela bagunçou muito o nosso mental, não foi? Exatamente. E depois da pandemia, a gente teve um boom disso, né? Porque a gente começou a ter acesso a muito mais conteúdos de forma online. Então, tem muita coisa que poderia acontecer na esfera do presencial, mas não está acontecendo. Tá, então assim, até na terapia tem pacientes que falam assim, como eu não trabalho com psicoterapia, mas assim, eu tenho colegas que trabalham, às vezes não é critério para aquele paciente. Seria interessante que, por exemplo, uma pessoa que está com um transtorno depressivo, a gente pode até começar online para trazer esse paciente para cá, para o nosso contexto, para ele entender aquilo ali e, posteriormente, a gente trazer ele pessoalmente para o nosso consultório, porque isso vai ser terapêutico. Ele tomar um banho, ele se arrumar, ele pegar um táxi, ele sair de casa, ele ir até o consultório, isso também é terapêutico e isso também tem o seu grau de afetação. Então, tem coisas que a gente poderia fazer presencialmente, né? E é onde mora o perigo, assim, de como que estão acontecendo tudo isso, sabe? Eu vejo muito por essa ótica, sabe, Jéssica? Muito bem. Como eu posso ajudar uma pessoa que eu sei que ela necessita, mas ela é daquela das antigas, que diz assim, eu não preciso, mas a gente está vendo que ela realmente necessita. Como eu posso ajudar ela para convencer a ela procurar ajuda? Então, a terapia, ela é um processo que envolve o aceitar ir,
né? Então, isso, alguns pais de adolescentes, por exemplo, eles me trazem muito. Não, mas eu vou ter que obrigar ele a vir para cá. Isso não é legal. Isso não vai Não é acontecer, né? Porque dentro do ponto de vista ético profissional, nós só atendemos aqueles que verdadeiramente querem estar naquele contexto. Sim. Então, se a pessoa não quer, não tem muito o que ser feito nesse sentido. Mas o que é que a gente pode fazer, né? São pessoas que vivem em negação. Ah, eu sou assim mesmo, eu não preciso. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou né? morrer assim. Eu nasci assim, eu cresci assim. Mas aí a gente começa a trazer alguns exemplos práticos de vida real, a depender do nível de intimidade com essa pessoa, né? Você já percebeu que, assim, quando você está frente a essas situações, quando a sua rotina muda, você fica bem incomodado? Ah, sim, eu me incomodo, mas você consegue entender que, né, foge um pouco do teu controle, tu fica extremamente irritado. Então, a depender do nível de intimidade e relação que você tenha com essa pessoa, isso é um primeiro ponto importante de abordagem, né? Como você vai exemplificar e aproximar e trazer exemplos práticos de como que aquilo afeta a vida daquela pessoa. Nesses diálogos, a gente pode lançar mão de vídeos orientativos, a gente pode lançar mão, né, de encaminhamentos. Fulana, que é sua amiga, ela tem uma grande amiga que é psicóloga também, ela pode te ajudar com isso. Que tal? Vamos tentar? Eu posso ir com você, te acompanhar. Então, muitas vezes a pessoa às vezes só quer isso, sabe, Jéssica? Tipo assim, eu não queria ir sozinha. Sabe? Até pra terapia, não, você vai ter o seu momento sozinha lá na sala. Mas vamos comigo até lá? Às vezes a gente esquece de dar esse tipo de alternativa para as pessoas. E às vezes é só isso que falta. Assim, vamos pegar na mão assim? Vamos. Eu te ajudo. Eu tô aqui para isso também. É isso né? aí. Então, se de 3 coisas que qualquer pessoa pode começar a fazer hoje para melhorar mentalmente. Olha, o primeiro ponto, dormir. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo aqui, Nossos gente. sonhos ultimamente Dormir. estão bem afetados. A gente precisa dormir. Não é pipipi popopó. Não é besteira. A gente precisa dormir, gente. O nosso corpo, ele é uma máquina. Então, se a gente está dormindo extremamente tarde, a gente está aumentando o nível de cortisol no nosso organismo, ou seja, o hormônio do estresse. Tá? Qual a estimativa boa de horário para você acordar e Olha, dormir? cada pessoa tem um funcionamento diferente, mas, né, tem gente que vai demandar, por exemplo, eu durmo 5 horas no dia e tô ótimo. Tem gente que é assim. E tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 9. Um dado técnico importante é que mulheres precisam de mais horas para dormir do que homens. Geralmente pode variar entre 1 ou 2 horas a mais, mas isso é real, por conta do nosso funcionamento mesmo, né? Então, tem pessoas que Tiala, por exemplo, para eu ficar bem eu tenho que dormir 9 horas por dia. De 9 a 10 horas por dia. Sim. Então, cada pessoa vai ter um funcionamento. Né? Tem o seu relógio biológico, mas uma coisa que eu posso dizer assim com veemência é que durmam, priorizem o sono de vocês. Outro ponto é a prática de exercícios físicos, porque nosso corpo é uma máquina e a gente não deve parar, estagnar. Tô pecadora nessa área. Né? Então, não consigo fazer 1 hora de exercício, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Se você coloca 10 minutos no seu dia, você já vai estar vencendo. Vai tá melhor do que ontem. Mulher, eu tava tão disciplinada. Ano passado, eu acordava às 4h30 da manhã, eu ia pra academia. Porque eu gosto de fazer a primeira coisa. Cedo. Cedo. Já tem gente que não funciona. Eu gosto de fazer cedo. É importante entender o seu funcionamento. Eu gosto de fazer cedo. Só que ultimamente eu não tô conseguindo acordar. O meu cedo hoje é 6 da manhã. É o teu funcionamento agora, né? 6 da manhã. Antes eu não tô conseguindo mais, mas eu conseguia de boa fazer meus exercícios de boa, fazia tudo tranquilo. E hoje tá talvez assim, puxado. Talvez por outras demandas, né, a mais. É importante a gente fazer esse recorte de observação. Tem coisas que a gente vivencia atualmente que não faziam parte, né, da nossa realidade que agora fazem, e isso pode estar afetando também esse funcionamento. Então, respeitar também os limites do seu corpo, ele é importante.
né? Eu digo muito isso para todas as pessoas. Então, o exercício físico, né? Seja 10 minutos, 20 minutos no dia, 30 minutos, mas que isso seja, né, acrescentado no seu dia. E paralelo a isso, as atividades que geram prazer para você. Muitas vezes as pessoas elas chegam no piloto automático assim falando: "Ah, mas eu trabalho, tenho filho, nananã, bababá". E elas esquecem de quem elas eram há 10 anos atrás, o que elas gostavam de fazer, né, no tempo livre e tudo mais. Então, quando a gente se perde, né, no meio do caminho, a gente precisa se achar. A terapia vem para isso também, A gente precisa né? desenvolver uma autoconsciência, né? Dizer assim, poxa, eu gostava tanto de fazer isso no meu tempo livre, fazia um crochêzinho, gostava muito de desenhar, de pintar, gostava de pintar minhas telas, gostava de trabalhar com barro, trabalhos manuais. Ah, gostava de fazer isso, gostava de assistir futebol, gostava de... E eu parei de fazer isso. Então, assim, gente, a gente precisa encontrar formas também de ressignificar e fazer coisas que o nosso, né, organismo estava acostumado a fazer. Isso também vai gerar bem-estar. Né? Então, priorizar isso também faz parte do cuidado em saúde mental. Né? Então, alimentação balanceada, né? Prestar atenção no consumo de açúcar, isso tem gerado muitos problemas, né? A nível de comportamento, como irritabilidade, falta de foco, em função da alta ingestão de açúcar. Então, esse é outro ponto que a gente precisa sempre lembrar, né, para os nossos telespectadores, quem está assistindo: sono, alimentação, exercício físico, atividades que você costumava fazer, são coisas que você vai estar ali na manutenção diária da sua saúde mental. E, claro, buscar um profissional de psicologia qualificado para fazer essa escuta, né, que você necessita e orientar, né, direcionar, psicoeducar frente a demandas disruptivas e que estão atrapalhando o teu rendimento. É isso aí. E hoje a gente sabe que ainda existem pessoas desinformadas, né? Ainda, Ainda né? existe, e muito, não é pouco. E como também tem a resistência. Sabe que tem, mas não quer ir, né? É uma outra forma também de resistir, né? De procurar os cuidados devidos, né? A sua mente, não. Se a sua mente não estiver no controle, qualquer coisa controla você. Ah, com certeza. A gente... Eu escuto muito isso, né? Como que a gente faz para ter controle das situações? A gente não controla as situações. Não controla. A gente, E quando eu pego alguma coisa né? assim que, como diz o Matuto, fica enfesada, eu respiro, engulo, A gente não processo controla, a gente para não depois soltar. controla. Porque quando você solta na hora da fúria, você vai falar o que você não deve. Não deve. Vai Controle inibitório. magoar O quem controle tiver ao inibitório seu vai redor. falhar, Jéssica. Tá? E vai magoar as pessoas que estão ao seu redor. E não é isso que a gente quer. Exatamente. Então, a gente tem que tentar o máximo possível se controlar. Controlar ali o nosso repertório emocional, entender que emoção nós estamos sentindo naquele momento. Eu falo agora para você, mãe, pai, que tem filho e que por vezes você tá ali, né, na frente do seu filho, da sua filha, e ela se desorganiza ou ele se desorganiza. Quando seu filho se desorganiza, é porque você também está desorganizado, emocionalmente falando. Então, muitas vezes a gente precisa cuidar das emoções nossas, enquanto pais e mães, para que a gente beneficie. E como que isso está acontecendo na vida dos nossos filhos. Tá? Então, é importantíssimo a gente entender, poxa, como é que eu estou funcionando? O que está acontecendo? Para que você consiga contemplar o teu filho e ajudar o teu filho também. Porque quando ele se desorganiza, a sua criança interior, ela grita. Grita. Ela grita, ela se desespera, ela colapsa, ela quer chorar. E se perguntar onde foi que eu errei. Sabe? Eu ensino tanto, mostro como é a realidade. Exato. Digo como é. Porque a teoria dos filhos é, quando a mãe manda forrar a cama, pra que se eu vou dormir de novo? Vai desforrar.
Eita, minha Ai, a gente, eu acho gente que vai. qualquer mãe fica Vamos louca. criar um hábito. Pois é. Criar hábitos é Eu importante. digo, mulher, tão bonitinho, a cama arrumadinha. Você chega, tá arrumadinha, tudo organizadozinho. Agora, quando chega, tá a bagunça. Tu vai chegar ainda e jogar o que tiver em cima da cama pra poder tu dormir. Presta atenção. Aí uma Isso dica também é o sufoca. quê? Eu faço com você, vamos fazer juntas, vamos fazer juntos. Num processo de Só criação que de hábito esse de fazer juntos, pega o hábito de só fazer juntos. Não, mas aí é um processo de aprendizagem, Jéssica. Tem gente que Né? só Você vai colado. E é por não vai isso só. que o comportamento precisa ser modelado e desenvolvido desde muito pequeno, para ir entendendo esse movimento, né? E a resenha é que quando é pequenininha, eu vou fazer, vou ajudar minha mãe, vou lavar os pratos. Vai fazer. Agora, quando cresce, que tem um entendimento que tem que ajudar, que tem que fazer, não faz. Aí vamos para um mural colaborativo, né? É complicado. Vamos lá, divisão de tarefas. Né? Até porque Até com recompensa já foi primeiro feita com as minhas filhas. O primeiro Esse mural. entendimento de viver em sociedade é a nossa própria família, né? Porque ali é o núcleo familiar. Cada pessoa ela tem que estar responsável por uma tarefa. Uma tarefa. Sim. Isso precisa ser. Vivemos em uma casa, né? numa comunidade de tantas Exatamente. pessoas e cada um faça a sua parte. Sua parte, né? Exatamente. Contribua aí para tudo se manter organizado. As recompensas têm que entrar também, as recompensas mais tangíveis, ou seja, alimentos, né? Acúmulo de fichas para trocas futuras. Então, essas estratégias são estratégias da psicologia comportamental. Tem muitos pais que não sabem disso, mas quando as crianças elas acumulam ficha para trocar mais na frente, isso é uma das estratégias que psicólogos Quando comportamentais essa estratégia usam. não funciona. Então, O que fazer? as estratégias elas vão funcionar se assim elas forem aplicadas de forma correta. Daí a importância da busca por um profissional de psicologia. Em algum momento, houve alguma falha de aplicabilidade, né? Então, isso precisa ser feito sob supervisão de um profissional. Uma orientação. Eu falo muito para os pais, olha, tá com dúvida com relação ao manejo de alguma situação em casa, procura um psicólogo para uma orientação parental, ele vai fazer isso. Ele vai conseguir te ajudar. Seja numa consulta, 2, 3, enfim, algo mais breve, mas ele vai conseguir te ajudar. As pessoas não sabem disso, mas é uma outra forma de intervenção de nós psicólogos. Nós trabalhamos com orientação parental. E aí, Tá você vendo? está vivendo a sua vida ou reagindo a ela? Esse é o problema. Vamos entender e agir, né? Frente ao que nós estamos tentando ali analisar e ver o que está agregando e o que está atrapalhando, né? Nós temos que entender a nossa mente, porque tem aqui... quem não entende a própria mente vive sendo controlado por ela. Exatamente. E a gente não pode permitir, né, que outras pessoas, que é o que a gente vê muito, né? A falta do protagonismo da pessoa, a autonomia. E em relações tóxicas, né? Onde o outro controla essa pessoa pela própria falta de conhecimento sobre si mesmo, né? O entendimento dos limites. Então, a gente precisa tomar as nossas próprias rédeas. Né? Adorei o nosso papo, Tiala. Foi muito bom estar aqui com você hoje, desvendando os mistérios da neuropsicologia, né? Muito bacana, muito diferente, né? Então, aí quem não conhecia vai ficar conhecendo a partir do momento que assistir o nosso podcast. Isso aí. Né? E é isso aí, só gratidão. Muitíssimo obrigado. Mas antes de nós finalizarmos, eu quero que você pegue aqui um recadinho. Ai, um recadinho. Eu amo essas coisas, gente. Sou fã dessas coisas. Vamos lá. Meu recadinho. Vamos ver seu recadinho de hoje. Meu recadinho de hoje. Vamos lá. O que Deus vai falar para ela. Ai, olha que legal. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Ai, que lindo. Eu consigo Provérbios 17. Eu consigo
fazer o contraponto com tudo aquilo que a gente conversou hoje, assim, né? Porque um amigo de verdade que vê o quanto aquele teu amigo tá precisando de ajuda, ele vai ser instrumento, né, de transformação, para dizer assim, olha, se tu continuar nesse caminho, não vai dar bom. Tu vai precisar de uma ajuda especializada. Então, acho que foi muito isso. Muita sua cara e muita sua área, porque você Poxa, ajuda, né? exatamente. As pessoas. Que lindo. Amei, Jéssica. Muito obrigada, Nada, viu? obrigada, Pela Tiala. experiência Muitíssimo obrigada e pela mesmo. partilha, porque conhecimento a gente partilha para que a gente multiplique e as pessoas elas consigam transformar suas vidas. É isso, né? O nosso verdadeiro sentido, né? Qual o sentido da vida? Para mim é compartilhar aquilo que eu sei, né? Entendendo que nós somos agentes multiplicadores. Amém, glória a Deus. Que bom. Estou muito feliz, gente, de ter a Tiala aqui, dela ter participado aqui conosco, esclarecer muitas dúvidas, né, que existem e sempre vai existir, né? Porque está sempre atualizando e sempre vai existir. Foi muito bom. Então, vocês curtam, compartilham, sigam a Tiala e siga a gente também. É isso aí. Obrigado, gente.